Romanos capítulo 8, um texto talvez conhecido, bastante conhecido de muitos. Capítulo 8, a partir do verso 31. Antes da gente ler, você precisa lembrar que o livro de Romanos ele é dividido em algumas partes. A primeira parte é Romanos de 1 a 4. A segunda parte é de 5 a 8, onde encontra o nosso texto, tá bom? Então, capítulo 8, verso 31. Acompanhe atentamente aí, tá bom? Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Feche seus olhos, vamos orar, pedir a iluminação de Deus mais uma vez. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós mais uma vez estamos diante da Tua Palavra e clamamos, ó Deus, que o Senhor fale conosco. Ó Deus, que essa Tua Palavra hoje possa ir de encontro às necessidades mais urgentes aqui nessa noite, ó Deus. Deus, em nome de Jesus Cristo, dá-nos agora a alegria de ouvir o som da Tua doce voz, falando aos nossos corações, Senhor. Que nessa hora, Deus, sejamos tomados pelo Teu Santo Espírito, e ao ouvirmos a Tua Palavra, Senhor, sejamos tocados e transformados, conforme o Teu querer e a Tua bondade, o Teu poder que atua em nós. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, então abra o seu coração, tá? Você que está assistindo esse vídeo, abra o seu coração, Deus vai falar com você. Amém, pessoal? Amém. Bom, o Paulo começa com uma pergunta: que diremos, pois, diante destas coisas? Que coisas? Que coisas são essas que ele está dizendo? Que diremos, pois, diante dessas coisas? Provavelmente as coisas que Paulo vem falando nos dois blocos da carta dele aos Romanos, de 1 a 4 e do 5 até aqui. Mas que coisas Paulo falou até aqui? Muitas coisas. Muitas. Por exemplo, no capítulo 1 de Romanos, ele diz que nos afastamos de Deus e agora estamos debaixo da ira de Deus. E aí Paulo vai perguntar: que diremos, pois, diante dessas coisas? Nós nos afastamos de Deus e estamos debaixo da sua ira. Capítulo 5: que diremos, pois, a respeito da condenação da lei? Ninguém é justificado pela lei. Paulo diz: que diremos diante dessas coisas? Lá no capítulo 7 ele fala que somos escravos do pecado. Há uma força que nos empurra para o mal. Há uma força que nos empurra para fazer a vontade contrária à vontade de Deus. E aí Paulo começa no capítulo 8, ele diz no verso 31, então: que diremos, pois, diante disso?
Tem uma força que me empurra para o mal. Tem algo, ele diz no capítulo 7, o bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que eu odeio, eu vivo fazendo. Que direi diante disso? No capítulo 3, ele diz que estamos destinados à morte. Nós somos mortais, sim. E hoje, vendo um trecho daquele filme, que eu gosto muito, mas já estava avançado nele, Troia. Eu gosto desses filmes épicos assim, né? Estava passando o TNT hoje à tarde. Aí liguei a televisão, estava passando. E tem uma parte lá com o Aquiles, né? Aquele gatão lá, como chama? Você sabia que você sabe. E você viu, cara? Você viu o Toto? Ela não falou Brad Pitt, ela falou assim, Brad Pitt. Ela encheu a boca pra lá. Não quero criar contento em casa não, mas tudo bem. Tem uma hora do filme que ele diz assim, que os deuses gregos são imortais. E eles invejam os mortais. E o Aquiles vai dizer lá, né, o personagem, que aquele que é imortal não tem uma perspectiva de futuro, porque o futuro não acaba nunca. Os deuses são imortais, o Aquiles diz, mas a minha glória é ser imortal, saber que um dia vai chegar um fim. E para nós cristãos, o começo, o fim do começo, ou o começo do fim, sei lá. Mas Paulo diz que nós somos mortais no capítulo 3. O salário do pecado é a morte. Que diremos, pois, diante disso? É isso que ele está perguntando. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Capítulo 8, ele fala, no início, ele fala das aflições do tempo presente. Que diremos, pois, diante das aflições do tempo presente? Que diremos? Então essa pergunta do apóstolo Paulo certamente está relacionada a tudo que ele já falou até aqui, a todas essas coisas. E eu acrescentaria mais a essa pergunta: que diremos, pois, a respeito desse desarranjo que é a vida? Que diremos, pois, diante de circunstâncias que a gente diz, mas não era para acontecer isso, não era para ser desse jeito? Que diremos, pois, diante da injustiça? Que diremos? Que diremos, pois, diante das pressões familiares, e que muitas vezes vivemos sobrecarregados com as exigências de uma família? Que diremos, pois, diante das pressões do trabalho? Mas eu não posso já trabalhar, eu tenho que trabalhar. Que diremos, pois? Que diremos diante das inúmeras dificuldades emocionais que vivemos? Dificuldades emocionais que devastam as pessoas hoje. Dificilmente alguém hoje, no ritmo em que vivemos, é uma pessoa estável emocionalmente. Dificilmente. Sempre há picos de ansiedade, picos de estresse, picos de nervosismo. Que diremos diante dessas coisas? O Paulo é maravilhoso porque ele diz, ele responde. Ele faz a pergunta: que diremos, pois, diante dessas coisas? E ele mesmo responde. Então Paulo fala o que podemos dizer diante dessas coisas. Ele responde no próprio texto que temos coisas a dizer, sim. Que temos coisas a falar diante das inúmeras realidades da vida. Então, o que dizer diante das realidades que nos são contrárias? Paulo fala aqui no seu texto, capítulo 8, verso 31, a primeira coisa que o Paulo diz que podemos dizer diante das situações que nos são contrárias na vida. Primeira coisa, verso 31, que Deus é por nós. Deus é por nós. Paulo nos coloca diante da nossa maldade nessa carta aqui.
Ele diz assim: vocês são pecadores, vocês são maus, eu sou mau, eu sou o pior dos pecadores, Paulo diz. E ele nos coloca então diante do nosso pecado. E ao ler alguns trechos dessa carta, parece que Deus está contra nós. Parece que Deus está impondo sobre nós sofrimento. Parece que Deus está impondo sobre nós. Já não basta, né, gente? Já não basta a vida ser cheia de dificuldades e a gente às vezes ainda fica doente. Meu Deus, colabora aí, né? Já não basta a vida ser tão cheia de dificuldades, ainda fica doente, tem horas. Já não basta ser tão complicado, ter que trabalhar. E aí, nós temos que ficar mergulhados, inseridos num sistema que quer cada vez mais o nosso tempo e a nossa dedicação. Já não basta ter que trabalhar, tem que ser engolido pelo sistema. Meu Deus, ajuda aí, pô. Já não basta o desafio de criar os nossos filhos e ainda termos que lutar para que os valores do reino de Deus sejam mais atrativos para eles do que os valores da sociedade. Oh Deus, criar filho já é difícil, meu, facilita aí. Parece que Deus está contra nós. Parece que Deus às vezes não facilita para nós. Parece que Ele está contra nós. Quem já não pensou assim: ah não, Deus esqueceu de mim? Não é possível. Deus está de brincadeira comigo. Quem já não passou uma situação dessa? Fala assim: mas peraí, Deus, faz só uma coisinha dar certo para mim, por favor, né? Está dando tudo errado. A impressão que temos é que Deus está contra nós. Mas o Paulo, apesar de falar todas essas coisas que falou, do pecado, da nossa maldade, nos afastamos de Deus, das intempéries da vida, Paulo vem aqui e diz: não, Deus não é contra nós, Ele é por nós. Deus não faz parte dos nossos problemas, Deus faz parte das nossas soluções. As intenções de Deus não são intenções de castigo, não são intenções de condenação. As intenções de Deus, as ações de Deus na nossa direção sempre tem como alvo o melhor para a nossa vida, gente. Sempre o melhor. Nós é que não conseguimos enxergar na perspectiva de Deus. Mas as ações de Deus são sempre melhor para a nossa vida. Deus é por nós, não é contra nós. Talvez, quando a gente enfrenta uma dificuldade, a gente se esquece disso, que Deus é por nós. Geralmente, quando enfrentamos dificuldades, nos esquecemos de que Deus é por nós. Você quer ver um exemplo simples disso? Todas as vezes que ultrapassamos uma dificuldade e lá naquele futuro olhamos para o presente da dificuldade, a gente entende o que Deus fez. É assim ou não é? A gente olha e diz assim: não podia ser diferente. A gente olha e diz assim: se Deus fizesse diferente, eu estava lascado agora. Por quê? Porque você está lá. Mas quando você está aqui, você não entende. Você não entende que Deus é por você, não é contra você. Mas lá, você diz: não. Como salmista: ah, se não fosse o Senhor que esteve conosco, estaríamos perdidos. Porque Deus é por nós. Eu amo muito aquele filme, sempre está passando, eu assisto, A Procura da Felicidade. Esse filme é a história de um homem bem sucedido, mas que começou do nada. E ele está recontando a sua história. Se você não assistiu esse filme, não é tão novo assim, né? Com Will Smith. É um filme que vale a pena assistir. E ele está contando a sua história no filme. E de partes em partes ele fala assim: olha, essa parte da minha vida eu chamo de tal. Essa parte, mas ele está lá no futuro. Ele prosperou, ele está bem, ele conseguiu um emprego. Ele está no futuro narrando o que ele viveu. E quando ele olha para trás, ele diz assim: olha, essa parte da minha vida eu chamo de...
Ele trabalha 6 meses de graça para conseguir um emprego. E aí quando ele consegue, eu acho fantástico aquela cena final, que ele sai do meio do povo, e aquela música assim, de fundo, né? E ele sai batendo palmas assim para cima, vibrando. Ele fala assim: essa parte da minha vida, essa pequena parte da minha vida, eu chamo de felicidade. Mas ele está lá no futuro. E ele olha para trás e diz, ele sabe ler, ele diz: Deus era comigo. Deus é por você. Deus é por nós. Ele não é contra nós. Se nada está dando certo na sua vida agora, descansa, querido. Agradeça a Deus. Porque tudo que Deus faz é o melhor para a nossa vida. Deus é por nós, não é contra nós. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Primeiro, Deus é por nós. Segundo, verso 32, que diremos? Deus nos deu o seu Filho Jesus Cristo, aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós. Quando você disser assim, Deus é por nós, e alguém vier e perguntar, mas como que Deus é por nós? Como que você prova que Deus é por nós? Aí você diz, Deus é por nós. Sabe por quê? Porque Ele nos deu o seu Filho. Ele nos deu o seu Filho. E isso quer dizer que Deus não é apenas por nós, mas Ele é contra o seu Filho, ou contra Ele mesmo. Porque teve um momento na história que Deus teve que entregar o seu Filho, teve que dar o seu Filho por nós. Então Deus é tanto por nós que deu o que Ele tinha de mais precioso por nós. E Ele teve que ir contra Ele mesmo. É aquela historinha do menino desobediente, que ia lá na fazenda do vizinho comer maçã, na plantação do vizinho. E o vizinho ia lá e falava para o pai: olha, o seu filho está indo lá comer maçã. Mas coloca uma cerca, um menino desobediente mesmo. Coloca uma cerca. Colocou uma cerca. E aí o pai virou para aquele menino e falou assim: olha, a próxima vez que você for no vizinho, me desobedecer, pegar maçã, você vai apanhar. De repente, bate na porta o vizinho e fala: seu filho está lá, comendo. Aí o pai chega diante do filho. Todo filho, quando sabe que vai ser disciplinado, ele faz carinha de gatinho do Shrek, né? Tipo assim, a última vez, não vou fazer mais. E aí o pai olha para ele e diz assim: eu falei que você ia apanhar, mas eu não vou bater em você. Só que alguém tem que apanhar. Então eu vou bater em mim mesmo. Porque eu falei que alguém ia tomar um castigo. Foi isso que Deus fez quando deu o seu Filho. Ele tomou sobre si todas as nossas dores, toda a ira de Deus. Então Deus amou tanto o mundo, Deus estava tão preocupado com o mundo e a humanidade, que deu o seu Filho. Deus é por nós. Mas como que você prova que Deus é por nós? Porque Ele deu o seu Filho. Que diremos? Deus é por nós. Segundo, Deus deu o seu Filho. Terceiro, que diremos, pois, diante dessas coisas? Que diremos, pois, diante de realidades contrárias à nossa vida? Verso 32, a parte B. Como não nos dará juntamente com Ele de graça todas as coisas? Que diremos? Diremos o seguinte: Deus não deixará de nos dar o necessário para cumprir todos os seus planos para a nossa vida. Tudo aquilo que Deus planejou para nós, Ele nos dará todas as condições de cumprirmos os seus planos para nós. Como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Esse texto aqui faz eco lá em Efésios 1:3, que diz que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Já nos abençoou. Então o plano de Deus para nós será cumprido. Por que será cumprido? Porque Deus dará para nós todas as condições necessárias para que os planos dele se cumpram em nós. Então descansa, querido. Que diremos, pois, diante de realidades contrárias? Que diremos, pois, diante de um futuro que eu não sei? Direi o seguinte: Deus vai cumprir os seus planos. E Ele vai dar tudo que é necessário para que eu possa cumprir os planos dele, para a minha vida. Então, às vezes, estamos desanimados na nossa caminhada com Deus. Estamos
desanimados de persistir, de continuar. Mas saiba que Deus tem um plano para você. Deus tem um propósito para você. E Ele te dará tudo que você precisa para cumprir na sua vida os planos dele. E é tremendo saber disso. Porque Ele é por nós e Ele faz isso. Que diremos, pois? Versículo 33. Diremos o seguinte: que Deus escolheu não nos tratar segundo os nossos pecados. Verso 33 diz: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Deus escolheu em que o pecado não fizesse parte da equação da nossa relação com Ele. Deus, quando nos aproximamos dele, Ele não traz na sua memória os nossos pecados ao se relacionar conosco. Salmo 32, 1: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Por que é feliz? Porque quando se aproxima de Deus, Deus não traz na memória os nossos pecados. Ele não nos trata segundo os nossos pecados. Salmo 103, que li no início, versículo 12: assim como está distante o Oriente do Ocidente, assim Deus afasta de nós as nossas transgressões. Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Quando Deus vem na nossa direção, ou quando vamos à direção de Deus, Ele não leva em consideração os pecados perdoados. Ele joga no mais profundo abismo e deles não se lembra mais. Por isso é feliz aquele que tem os seus pecados perdoados. Então, quando Deus vem na direção de alguém, nós dizemos assim: Deus, essa pessoa não merece. Sabe o que Deus diz? Eu sei que não merece. Eu sei. Mas Deus não sabe o que essa pessoa fez ontem à noite. Deus diz: sei sim, eu sei. Mas Deus não leva em consideração os pecados anteriormente cometidos. Por quê? Porque Ele é por nós. Porque Ele é tanto por nós que Ele deu o seu Filho. E não apenas isso, Ele nos dará tudo o que precisamos para cumprir os planos dEle na nossa vida. E mais, Ele nos escolheu não nos tratar segundo os nossos pecados. Que diremos então, diante das nossas falhas? Que Deus decidiu não nos tratar segundo as nossas transgressões. Aleluia. Que diremos? 5. Versículo 34. Que Jesus morreu em nosso lugar e em nosso favor. Tudo que deveríamos receber da ira de Deus foi sobre Jesus. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Que diremos, pois? Jesus morreu por mim, por você. Morreu em nosso favor. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Que diremos, pois, diante das situações contrárias à vida? Versículo 34, a parte B. Jesus Cristo intercede por nós. E o que é que significa isso, que Jesus Cristo intercede por nós? Será que seria que, quando Deus está lá, querendo lançar sobre nós a sua ira, querendo lançar sobre nós o seu castigo, será que Jesus é esse intercessor que está lá? Não, pai, por favor, pai, não faça isso com a menina é tão bonzinha, esqueceu o que ele fez lá atrás? Poxa vida, será que Jesus é esse intercessor que fica apaziguando a ira de Deus, para que Deus seja favorável a nós? Não, claro que não. Quando a Bíblia diz que Jesus intercede por nós, ela está dizendo que Ele é um mediador entre nós e Deus. Preste atenção nisso aqui. Tudo o que Deus faz tem que passar por Jesus Cristo. Tudo quanto Deus fizer na direção da humanidade, depois da cruz, tem que passar por Jesus Cristo. Tudo que Deus faz na nossa vida passa por Jesus Cristo primeiro. Tudo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz que não há outro mediador entre Deus e os homens, o qual importa que sejamos salvos, vamos a saber, Jesus Cristo. O único mediador. Tudo que Deus faz passa por Jesus.
Então, porventura, vamos imaginar, se porventura Deus se levantasse agora e viesse na sua direção com ira, e viesse na sua direção com castigo, se porventura assim Deus fizesse, Ele teria que passar por Jesus Cristo. E ao passar por Jesus Cristo, a ira de Deus fica em Jesus Cristo e não chega até nós. Aleluia. É maravilhoso saber disso. Eu não posso esquecer disso, irmãos. Você não pode esquecer. Foi por isso que Jesus sofreu em nosso lugar. Porque Deus precisava fazer justiça, mas ela foi feita em Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Jesus está entre Deus e nós, Ele é nosso mediador. Ah, pastor, então como é que o senhor explica o sofrimento que o próprio Paulo fala aí no capítulo 8? Bom, como que eu explico o sofrimento? Eu explico o sofrimento que ainda estamos num mundo caído. Eu explico o sofrimento porque boa parte dos nossos sofrimentos tem a ver com a nossa identificação com Jesus Cristo. E que todos nós devemos dizer, não importa sofrer. Nós somos entregues à morte todo dia, verso 36. Mas por Ele, por amor a Ele, Jesus Cristo, somos entregues à morte todo dia. E é por isso que sofremos. Que diremos, pois, diante das situações contrárias da nossa vida? Verso 37. A vitória final é nossa. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Que diremos, pois, diante das adversidades da vida? Que a vitória final é nossa. É aquela história do menino que gostava de ler. Gostava muito de ler aqueles gibis, aqueles livrinhos de ação, né? E aí, o menino foi para o seu quarto, fechou a porta, começou a ler, e lendo. Aí ele chega numa parte lá, que a princesa foi presa no castelo. E aí o príncipe monta no seu cavalo, e ele sai a galope, mas tem muitos obstáculos pelo caminho. Quando vê a mãe dele, diz assim: apaga a luz e vai dormir. Menino obediente, nossos filhos são assim, né? Toda vez que você fala, apaga a luz e vai dormir, nossa, é na hora, liga a TV e vai dormir. Não é assim ou não é, gente? É assim? Obrigado pela confirmação. O menino, o que ele fez? Apagou a luz, correu para o banheiro, acendeu uma luz lá assim, e foi lá para o final. Aí o príncipe entra no castelo, tira a princesa do castelo, dá um beijo na princesa e vira feliz para sempre. Aí ele, beleza, fechou, deitou, dormiu. Aí no outro dia se levanta, pega de novo o livrinho para ler, para dar continuidade lá onde ele parou. E aí ele começa a ler. A princesa está presa, o príncipe no seu cavalo correndo. Aí ele começa a falar: vai, príncipe, vai, você vai conseguir, eu já sei, eu já li o final, vai, cara, princesa, não chora, princesa, não chora, ele vai te resgatar, não chora. Por quê? Porque ele sabe o capítulo final. Ele sabe o capítulo final. Ele sabe que a princesa vai ser salva, ele sabe que o príncipe vai chegar. Quando Paulo diz que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Paulo nos coloca no último capítulo e diz: a vitória final é nossa. Nós somos mais que vencedores. Então não chore, não desanime, não desista. Você vai chegar lá. A morte, como diz aí, versículo 36, nos sonda todos os dias. As dificuldades muitas vezes são enormes, mas nós vamos conseguir. Porque em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Tem dias que você está super animado, está super empolgado, tem dias que você está crendo e andando para frente, mas tem dias que você está desanimado, tem dia que você não quer fazer nada, tem dia que você não vê a hora de tudo se acabar. Mas hoje eu estou aqui para lhe dizer que a vitória final é nossa, gente. A vitória final é nossa. Não desanime, não desista. Vai dar certo. Deus é por nós. Não desanime da sua família. Já está escrito: nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia. Aleluia
vitória é nossa. Nós já sabemos o capítulo final. O capítulo final, todo principado e potestade será lançado ao chão. E Jesus Cristo erguido no mais sublime trono. Ao final, Jesus vai olhar para você e dizer: vem, vem, vem com alegria eterna com o seu Senhor. Nós sabemos o capítulo final. Então não há motivos para andarmos cabisbaixos agora. Não há motivos para andarmos tristes. Não há. É por isso que o Paulo e o Tiago dizem que nós devemos nos alegrar das tribulações, porque sabemos o capítulo final. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Que a vitória final é nossa. E por último, que diremos, pois, diante dessas coisas? Versículo 38 e 39. Diremos o seguinte: que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Nada. E por que isso é importante? Por que isso é tão importante? Porque o amor de Deus está sobre nós, foi derramado sobre nós, e nada, nem no presente, nem no futuro, poderá nos separar do amor de Deus. 1 de João, capítulo 4, verso 18, o que é que diz? No amor não há medo, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Aí a moça foi casar, lembrei. A moça foi casar, gostou desse versículo? Poxa vida. No amor não há medo, porque o amor perfeito lança fora todo medo. Vou colocar esse versículo no meu convite de casamento. Ela teve essa ideia. E escreveu lá para o cara da gráfica, colocou lá, 1 de João, capítulo 4, verso 18. Colocou. Aí o cara da gráfica olhou, o cara não conhece de Bíblia, olhou, viu um risquinho assim antes do João. Será que é um número? O que é isso? Não, deve ser João 4,18. E o cara foi lá e botou João 4,18. Mas 1 de João 4,18 diz o quê? No amor não há medo, porque o amor perfeito lança fora todo medo. Agora João 4,18 diz o quê? Se eu tiver 5 maridos, esse tem, não é seu. Olha, misericórdia. A mulher samaritana, né? Se eu tiver 5 maridos, esse que tem não é teu. Ai, 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 Jesus. Não é medo? Nós passamos por medo. Medo de quê? 1 de João, capítulo 4, versículo 17. Diz que o amor de Deus é em nós aperfeiçoado. No dia do juízo não vamos ter medo. Porque o amor perfeito lança fora todo medo. Então por que não temos medo? Por quê? Porque Deus é por nós. Por que não temos medo? Porque Deus nos deu o seu Filho. Por que não temos medo? Porque Deus nos dará todas as condições para cumprir os planos dele na nossa vida. Por que não temos medo? Porque Jesus morreu em nosso lugar. Por que não temos medo? Porque Jesus intercede por nós. Por que não temos medo? Porque a vitória final é nossa. Por que não temos medo? Porque nada vai nos separar do amor de Deus. Nada. Por que a gente tem tanto medo do sofrimento? Por que a gente tem tanto medo de um diagnóstico negativo na nossa saúde? Porque atrás dessas coisas está o medo da morte. Está o medo de morrer. Nós temos medo de morrer. Mas a palavra de Deus hoje diz: nada nos separará do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida. Nem angústia, nem tribulação. Nem perigo ou espada. Nada nos separará do amor de Cristo. Do amor de Deus que está em Cristo, nosso Senhor. Então você está vendo? Tem muita coisa para dizer diante das adversidades da vida. Muita coisa para dizer. Mas eu quero encerrar com algo interessante que o apóstolo Paulo faz nessa segunda parte da sua carta aos Romanos. Capítulo 5, verso 21. Ele faz isso no final do capítulo 5, do capítulo 6, do capítulo 7 e do capítulo 8. Que diremos, pois, então, diante dessas coisas? Capítulo 5, verso 21. O final diz aí: Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 6, 23. Finalzinho. Cristo Jesus, nosso Senhor.
capítulo 7, verso 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E o nosso texto, Romanos 8, 39. Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo fecha esse segundo bloco dizendo que há uma só coisa a dizer diante de todas as coisas: Cristo Jesus, nosso Senhor. Você está com medo? Cristo Jesus, nosso Senhor. Você está angustiado? Cristo Jesus, nosso Senhor. Você não sabe o que vai ser para o seu amanhã? Cristo Jesus, nosso Senhor. Você está desesperado? Cristo Jesus, nosso Senhor. Cristo Jesus, nosso Senhor. Feche seus olhos. Eu vou colocar a sua vida diante de Deus, a minha. Clamar a Deus que essa palavra venha, mas venha mesmo encontrar lugar seguro no nosso coração. Eu acho que é um bom momento para você colocar a sua vida diante de Deus, sua família, aquilo que te angustia hoje, aquilo que te perturba, talvez um sonho, talvez um desejo, talvez uma preocupação. É um momento oportuno para você colocar diante de Deus, diante desse Deus que é por nós. Coloque agora em oração a Ele, diga: Deus, eis aqui, Senhor, o meu coração, eis aqui a minha súplica, eis aqui a minha causa. Coloque diante de Deus, querido, que Deus é por nós. Senhor, o Senhor conhece os corações aqui, ó Deus, e sabe, ó Deus, as lutas de cada um. O Senhor sabe, ó Deus, os desejos de cada um. Nesse instante mesmo, o Senhor está ouvindo, ó Deus, o grito e o clamor de cada irmão e irmã aqui nessa noite. E nós queremos suplicar a Ti, ó Deus, que o Senhor receba agora no Teu trono de graça cada resposta que está sendo dada agora, ó Deus, mediante a Tua palavra. Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é por nós e queremos nos apegar a isso, ó Deus, que nos momentos mais diversos da nossa vida, que o Senhor nos ajude a não nos esquecermos, ó Deus, de Cristo Jesus, nosso Senhor. Não nos deixe esquecer, ó Deus, que o Senhor é por nós. Não há nada que possa destruir a nossa família. Não há nada que possa destruir os nossos sonhos. Não há nada que possa destruir, ó Deus, a boa obra que o Senhor começou em nós e vai completar até o dia de Cristo. Nada. Nada vai nos separar, ó Deus, do amor do Senhor. E nós nos apegamos a esse tão grande amor agora e colocamos diante do Senhor todas as nossas petições, Senhor. Receba agora, ó Deus. Incline os teus ouvidos e ouça-nos, ó Deus, conforme a riqueza da sua bondade, a riqueza do seu amor e da sua graça. E responde-nos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. É o que pedimos, ó Deus. Humildemente pedimos, na certeza de que o Senhor é por nós e há de mostrar o caminho para cada um aqui, Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos. É muito bom. É muito bom.